Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 16 de fevereiro 1867. Estação da Luz. A Estação da Luz é uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade de São Paulo. A estação possui um grande hall de entrada e plataforma central e laterais. Atende às linhas 7, Expresso 10+, e 11, Expresso Leste, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e também possui conexão com as linhas 1 azul e 4 amarela do metrô de São Paulo, através de uma ligação subterrânea, integrando a rede de transporte sobre trilhos da Grande São Paulo. A estação recebe uma média de 450 mil passageiros todos os dias. Inaugurada em 1865, a estação passou por 3 versões. A primeira estação na Luz era singela, erguida junto com a ferrovia. Reconstruída na década de 1870, foi aos poucos se tornando obsoleta diante do crescente número de cargas e de passageiros, que tinham como destino a cidade de São Paulo. A atual, erguida entre os anos de 1895 e 1901, e projetada pelo arquiteto britânico Charles Henry Driver, está localizada no Bom Retiro, e se deve à São Paulo Railway, empresa sediada em Londres responsável por erguer o primeiro trecho ferroviário do estado de São Paulo, ligando o Porto de Santos à cidade de Jundiaí. O edifício abriga ainda o Museu da Língua Portuguesa, e em seus arredores, está a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Jardim da Luz, e a Sala São Paulo, na Estação Júlio Prestes. Primeira estação. À época da implantação da linha, a região da Luz era um bairro retirado caracterizado por possuir um amplo aterro que unia o centro da cidade à Ponte Grande, além de abrigar um jardim botânico, ampliado pelo presidente da província, João Teodoro Xavier de Matos, e uma ermida dedicada às Irmãs de São José. O terreno para a estação fora cedido ao largo do Jardim Botânico, apesar de sua localização não ter sido decidida até 1865. Deste modo o superintendente à época, J. Albertin, solicitou a implantação da mesma em terreno situado próximo à atual Estação Luz do metrô de São Paulo, na esquina com a Rua Brigadeiro Tobias. O pedido fora realizado pelo engenheiro das obras, Daniel M. Fox, ao presidente da província. Este solicitava o retorno aos projetos originais realizados para a Estação da Luz, por determinação do engenheiro fiscal Vasco de Medeiros, uma vez que a estação seria deslocada para o outro lado do Jardim Botânico, próximo ao escritório do empreiteiro Robert Sharp, para instalarem-se 2 cancelas nas ruas Alegre e Constituição. Entretanto, o engenheiro Daniel M. Fox aconselhava a realização da estação no largo do Jardim Público, determinando com isso a instalação de uma única cancela que serviria a ambas as ruas. Sua primeira edificação, como todas as outras da companhia, era muito simples, constituindo de um pequeno bloco de um pavimento, localizado lateralmente à linha da estrada de ferro, onde se situavam as instalações de despacho, embarque e desembarque de passageiros e residência do chefe da estação. Junto à mesma localizava-se uma série de pequenas edificações destinadas à administração da linha, à engenharia da companhia, para reparos das composições e armazenamento de mercadorias. Segunda estação. Em 17 de março de 1888, a companhia propôs a execução de aumento da plataforma da estação de passageiros na Luz, e respectiva cobertura, bem como a ampliação da edificação. Esta passou a contar com 2 pavimentos, com linhas neoclássicas, cobertura em ferro na entrada da edificação, e sobre as plataformas, sendo construída sobre a estação anterior. Alfredo Moreira Pinto, em 1900, forneceu uma precisa descrição sobre a segunda estação da Luz. Atualmente ocupa um edifício que tem um corpo central reentrante, com 3 janelas no segundo pavimento e 2 portas, 3 janelas e um alpendre no primeiro, e 2 corpos laterais salientes com 4 janelas em cada um, sendo 2 em cada pavimento. No corpo central ficam um saguão e a bilheteria no primeiro pavimento e a repartição do tráfego no segundo. Aos lados do saguão ficam o correio, uma sala de senhoras e em frente a esta, um botequim. Nos fundos do edifício rasga-se uma extensa plataforma, na qual se acham a sala do chefe da estação, o telégrafo, e diversos compartimentos para cargas. Tal edificação foi mantida até início do século XX, quando foi demolida para a complementação da gare da terceira estação da Luz. Terceira estação. As mais completas descrições sobre a terceira estação de passageiros de São Paulo foram realizadas por contemporâneos à construção, como Alfredo Moreira Pinto, em 1900, e Adolfo Augusto Pinto, em 1903.
A estação, ocupando uma área de 7.520 metros quadrados, é composta por 2 blocos distintos. O primeiro, uma ampla edificação, construído em alvenaria de tijolos, com 2 pavimentos, abrigando os escritórios da Superintendência, Engenharia e Contadoria, encimado por uma alta torre de relógio, avistada de diversos pontos da cidade, obedecendo em suas linhas arquitetônicas o padrão adotado nas estações do Brás e de Santos, com coberturas em mansardas e torreões em suas extremidades, alvenaria aparente em tijolos. O segundo bloco constitui-se de uma ampla gare envidraçada com 40 metros de vão, 150 metros de comprimento e altura de 25 metros, cobrindo 6 linhas da estrada de ferro, rebaixadas em relação ao nível das ruas laterais à estação. O projeto da estação é atribuído ao arquiteto britânico Charles Henry Driver, 1832 a 1900, renomado arquiteto de estações ferroviárias. Driver foi um dos primeiros arquitetos a projetar uma cobertura envidraçada para uma estação ferroviária na linha de Midland Railway, nas cidades de Leicester e Itchen, em Kettering e em Wellingborough, respectivamente, em 1857. Também trabalhou na London, Brighton and South Coast Railway. O cálculo da estrutura da gare foi realizado pelos engenheiros consultores, Daniel M. Fox e Alexander McCarroll, cujo escritório ocupava as instalações do antigo escritório de Sir James Brumleys, em Londres, em Victoria Street, N. Graus 12, em Westminster, datado de dezembro de 1898. A estrutura metálica da gare e os equipamentos para a iluminação da estação foram importados da Grã-Bretanha, sendo os fornecedores das peças as empresas Walter Macfarlane e Co., de Glasgow, Arloff Dudley Steel e Hayward Brothers Borough de Londres, Alexander McCarroll, de Westminster, Dorman e Co. Limitada e Frederick Brabe e Co. Limitada Engineers and Contractors, também de Londres. Sua disposição é paralela à linha, sendo, portanto, uma estação de passagem, apesar de suas dimensões, com os serviços dispostos lateralmente às plataformas. O tijolo aparente e as estruturas metálicas da gare são os elementos construtivos predominantes. A gare é encimada por um lanternim que se estende ao longo de todo seu comprimento e coberta por folhas de zinco e telhas e vidro. A gare ainda é ladeada por 4 torreões, repetindo a tipologia e as linhas empregadas no corpo principal da estação. Para a Estação da Luz, foram realizados 2 projetos, sendo o projeto não realizado possuidor das mesmas linhas e estilo arquitetônico existentes no outro projeto destinado à Estação de Passageiros de Santos, com cúpulas em estilo neoclássico no corpo central do edifício e nos torreões, em vez das mansardas construídas. A estação não foi formalmente inaugurada, pois o tráfego não fora interrompido para a construção da duplicação da linha, já que, à medida que o corpo principal da edificação ia sendo concluído, passava a abrigar os serviços de embarque e desembarque de passageiros que ocorriam na segunda estação de passageiros. Tal serviço iniciou-se antes mesmo de a gare ter sido concluída. As obras foram formalmente concluídas em fevereiro de 1901, conforme indica o ofício dirigido pela Superintendência à Engenharia Fiscal, tendo sido franqueada ao público e entregue ao tráfego a nova Estação da Luz, por estarem concluídas as obras e completa a instalação de todas as suas dependências, conforme VS verificou ontem pessoalmente. Venho rogar o obséquio de declarar, em nome do Governo Federal, que ficam aceitas definitivamente desta data em diante as respectivas obras para todos os efeitos do contrato de 17 de julho de 1895. William Spears, Superintendente. Era contemporânea. O governo federal, através do ministro da Aviação e Obras Públicas, Epitácio Pessoa, acatou o pedido através do despacho datado de 23 de fevereiro de 1901. As obras de duplicação mesmo após o aceite das obras continuaram a ser realizadas ao longo da primeira década do século XX, concluindo-se as obras remanescentes nas estações de Jundiaí e de Santos, sendo na primeira a conclusão da cobertura das plataformas e na segunda a conclusão dos armazéns de mercadorias e a apresentação de um novo plano para uma nova estação de passageiros que não fora aceito. Nesta época, o superintendente da companhia no Brasil era o contador Charles C. Tompkins e o engenheiro responsável pelas obras, o engenheiro galês William Sheldon. Menos de 15 anos após a conclusão das obras deste importante representante da arquitetura ferroviária em São Paulo, em 1915, quando o superintendente da companhia era o brasileiro Antônio Fidelis e seu engenheiro residente Sheldon, foram realizados 2 projetos pelo arquiteto Vitor do Bugras para uma nova Estação da Luz em São Paulo, que previa a completa demolição da existente.
Estes dois projetos, além desta radical proposta, apresentavam a construção de uma ampla laje sobre as linhas existentes com o desmonte da atual gare. No lugar da atual Praça da Luz, entre a atual estação e o jardim, seria construída uma nova gare com a implantação de novas linhas. Apesar da existência destes dois projetos, não foi possível encontrar qualquer menção sobre o propósito da apresentação deles nos arquivos da Rede Ferroviária Federal. O que pode ser intuído é que ambos fariam parte de um antigo desejo do governo paulista de centralizar todas as estradas de ferro que chegavam ou cruzavam a cidade de São Paulo em uma única estação central, plano também apresentado na década de 1930 por Prestes Maia em seu plano de avenidas para a cidade de São Paulo. Em 1946 a estação sofreu um incêndio, e após a reforma, foi-lhe adicionado um novo pavimento no bloco administrativo. A partir das décadas seguintes, o transporte ferroviário entrou em um processo de degradação gradual no Brasil, assim como o bairro da Luz, levando a estação a igualmente degradar-se. Nas décadas de 1990 e 2000 passou por uma série de reformas, uma das quais encabeçada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, e seu filho Pedro Mendes da Rocha, que teve como intenção adaptá-la a receber o Museu da Língua Portuguesa. Em dezembro de 2015, um outro incêndio de grandes proporções ocorreu na estação, destruindo as instalações deste museu e causando grandes danos ao patrimônio arquitetônico do prédio. Contudo, o acervo não se perdeu, por ser na maior parte virtual e recuperável das suas cópias de segurança. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços. Até o próximo.